esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Santo Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Vós ouvistes o que foi dito: amarás o teu próximo, odiará o teu irmão, o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e rezai por aqueles que vos perseguem. Assim vos tornareis filhos do vosso Pai que está nos céus. Porque ele faz nascer o sol sobre os maus e bons, e faz cair a chuva sobre os justos e injustos. Porque se amais somente aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Os cobradores de impostos não fazem a mesma coisa? E se saudais somente os vossos irmãos, o que fazeis de extraordinário? Os pagãos não fazem a mesma coisa? Portanto, sede perfeitos, como vosso Pai Celeste é perfeito. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sentemos um minutinho. Bem, queridos irmãos e irmãs, nessa liturgia da palavra, que possamos meditar nessa semana, esse ensinamento de Jesus. Esse ensinamento de Jesus para cumprir toda a lei e a profecia, Ele mesmo vai realizar para todos nós. Realizando na sua vida plenamente, possamos também dar a nossa vida por causa do Evangelho. Para que possamos entender esta liturgia da palavra, amai os vossos inimigos. Esse é um convite, esse é um sinal de um cristão. O sinal do cristão, aquele que tem capacidade de carregar a sua cruz, que tem capacidade de dar a sua vida por causa do Evangelho. Por isso se chama discípulos de Jesus. E um cristão sem cruz não é cristão. Especialmente no mundo moderno que estamos vivendo hoje, fruto dessa modernidade, também arcamos as consequências, e a consequência de tudo isso é essa secularização. Entrou dentro da igreja, dentro da família, dentro no coração do homem, essa libertação. E pensamos que possamos libertar porque o outro está com fome, porque o outro fez injustiça. E se tornou tão grande assim a preocupação de cada um de nós, que a pobreza do homem não consiste, na verdade, porque o outro não consegue amar, mas porque o outro não se sente amado, e quando não se sente amado, também não responde. E a todos nós, hoje a igreja nos convida a defender a vida, que possamos também ter isso dentro dos nossos corações, de combater a preguiça espiritual, e onde o homem enfraqueceu e se tornou normal. E muitas vezes somente pensando nessa amar o outro, e pensamos logo que para as pessoas pobres. E Jesus Cristo vai falar: amar os vossos inimigos. Esse é um grande sinal potente na vida de um cristão. Aquele que é capaz de amar os seus inimigos.
Porque é capaz de amar, porque está dentro do seu coração o dom do Espírito Santo, que é a fé. Que receberam gratuitamente, como nos diz domingo passado, de graça recebeste, de graça deveis dar. Por isso que a todos nós, somos chamados para esse chamado de Deus, de seguir a Ele, seguir os passos de Jesus. E nos relembra que a nossa vida, enquanto que estamos neste mundo, é precária. Estamos no deserto. E nos dá esse grande sinal, sinal do amor, que nós conseguimos amar a Deus acima de todas as coisas e amar os seus irmãos na dimensão da cruz. Assim, se consegue amar os seus irmãos na dimensão da cruz, aí está que você tem fé. Essa é a prova que tu tens fé. Que adianta, como Jesus vai dizer, que adianta. Também, os cobradores de impostos, amém. E Deus nos ama como somos. Ama a dimensão até de dar a sua vida na cruz. E precisamos hoje de combater essa preguiça espiritual. E muitas vezes assim, dentro da igreja, costumamos de fé, de primeira comunhão, crisma, fé de sétimo dia. A fé, muitas vezes, de receber Jesus, mas na verdade é como normal, não mais com adoração. E a vida, por isso olhar hoje o aborto, até os cristãos pensam muitas vezes é como tudo normal. Até os católicos, as famílias, como normal. E esse ensinamento, teologia de libertação, enfraqueceu nossa fé. Pensamos assim que pela caridade, essa caridade falsa, já tudo bem. Pensamos que não existe pobre. Pobre porque tem que libertar os pobres. E perdemos até mesmo os padres. Não mais aquele amor. Se caiu no pecado, não. Confessou ontem, para que confessar todos os dias? Não mais. Perderam a consciência até do pecado. Tudo igual. Tudo normal. Para que confessar? E nós mesmos, já 1 ano, 2 anos sem confessar. Porque pensamos que Deus nos ama, não precisa mais de ter esse processo de humildade. Por isso, amai os vossos inimigos. Reconciliar com seus irmãos. E reconciliar com seus irmãos, reconciliar consigo mesmo. Essa falsidade nesse mundo. O problema do homem é de tantas, como assim, evolução de tantas pessoas. Não é. O problema é distribuir.
O problema é amar o outro, amar os seus inimigos. Pensamos que nosso inimigo é os ricos. Não. O inimigo é você muitas vezes. A preguiça espiritual de aceitar a sua realidade, a realidade de cada um, a nossa incapacidade de amar a Deus acima de todas as coisas. De todas as coisas, como São Paulo nos diz hoje na carta aos Romanos, aos Coríntios. E a comunidade vai começar amando uns aos outros. A comunidade começando a ajudar o seu irmão. De dar esse sinal de amor e a unidade. Esse que precisamos construir na nossa comunidade. E dar sinal de amor. E se unem uns aos outros. Porque se não, este amor, como Jesus Cristo nos convida, é uma falsidade. Uma falsidade. Pouca coisa, não conseguir aceitar o outro. Vai fazer uma panelinha aí, grupinho. E destrui a igreja. E destrui a família. E destrui. Porque minha sogra, meu sogro, meu cunhado, não gosto. Porque muitas vezes nós mesmos isolamos. Nós não conseguimos amar. E amar, dar a vida. Amar e se perdoar. Amar, pedir perdão. E pensamos muitas vezes, ele que pecou, por que eu tenho que pedir perdão? Na verdade, dentro do nosso coração, nosso julgamento, e achamos que somos melhor do que o outro, e perante de Deus, os nossos pecados muito maior do que o outro. E nós, muitas vezes, julgamos assim, muito mal. Por isso, o mundo de hoje, esse contra a vida, ao aborto, uma falsidade, tão falso. Pergunta às mulheres que abortaram, que são felizes hoje. Perguntem. Que as pessoas mesmo abortaram, se são felizes, estão sofrendo. E não é aquele mãe que ama os seus filhos, independente da situação. A mãe ama os seus filhos. Mas se nós ensinamos assim, contrárias, a consciência vai relaxar e pensamos que pela atitude de nossa caridade há libertação. Não é. Não é. Nunca vai dormir. Vai sofrer. Porque todos nós que possamos amar, porque já está no coração, como essa cultura da morte, como João Paulo II dizia, já está no coração nesse século, se tornou secularizado, está no coração da mulher, está no coração do homem, de não querer ter filhos, não querer. Isso que ainda mais essa cultura da morte que é atacado em primeiro lugar a mulher e aí
o feminismo, e globado no meio de nós hoje, o comunismo, o ateísmo, está uma visão, era uma visão de São João 23, no ano 60, quando abriu o Conselho Vaticano II. E hoje uma realidade. E nós aplaudimos, sim, aplaudimos. E pensamos que não acontece, não vai acontecer. Pensamos que a nossa igreja é assim. Não. Prova que você tem fé que tu ame os seus inimigos. Se tu não ou incapaz de amar os seus inimigos, tu tens que pedir a Deus a fé. A fé. Porque tu não tens fé. Não tem fé. Por isso que todos nós, essa liturgia da palavra, nos ajudem, nos dá a força de clamar a Deus: Senhor, mostra para mim a fé. Me dá o dom da fé, para que eu possa amar os meus irmãos, amar a minha família, amar a minha comunidade da dimensão da cruz, especialmente os meus inimigos. Louvado seja o nosso Senhor Jesus.